Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abri-la no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Enquanto você abre, a gente tem divulgado esse número, que é o número do WhatsApp da igreja. Se a pregação vier a trazer, suscitar alguma dúvida em relação ao texto, em relação à pregação, use esse número, mande um WhatsApp com a sua pergunta, com a sua dúvida, e a gente vai se esforçar para te responder, ok? Está aí o número 649-8123-7679. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a pregação, você pode ficar à vontade para enviá-la para esse número, ok? Nós vamos ler Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, ok? Êxodo 20, do 1 ao 13. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, queremos, precisamos aprender e ser transformados por ela, Deus. Quero pedir que o Senhor misericordiosamente nos humilhe, de modo a que possamos abrir mãos de conceitos pré-concebidos, de conceitos formados não pela tua palavra, mas pelo conselho de homens, pelas ideias humanas, que possamos abrir mão disso e deixar a nossa mente ser conformada pela tua palavra, pela maneira como o Senhor enxerga a vida e o mundo. Para isso nós precisamos que o teu Santo Espírito haja de maneira sobrenatural e poderosa nessa noite, Deus. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Antes de nós olharmos para o texto que nós vamos estudar propriamente dito nessa noite, que é o versículo 13, nós precisamos, como nós temos feito a cada uma das mensagens nessa série sobre os 10 mandamentos, nós precisamos voltar e olhar para o versículo de número 2. Êxodo 22, antes de dar os 10 mandamentos, Deus vira para o povo e diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E então, só então, Deus dá os 10 mandamentos ao povo. Por quê? Porque os 10 mandamentos não são um meio para que nós nos tornemos o povo de Deus. Os 10 mandamentos são a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para aqueles que Ele já fez através da sua graça, com que se tornassem o povo dele. Então primeiro Deus vem e diz: eu sou o teu Deus. Primeiro Deus vem e nos tira da escravidão. Depois Ele nos entrega
os 10 mandamentos, que são a boa, perfeita e agradável vontade dele para aquele povo a quem ele já criou, já escolheu, já adotou e já salvou da escravidão, ok? Com essa moldura em mente, entendendo que os 10 mandamentos não são uma escada a ser subida para alcançar a salvação, mas que a salvação nos é dada pela graça desse Deus bondoso, nós então vamos olhar para o texto dessa noite. O texto que fala sobre matar. E queridos, nós vivemos numa cultura de morte. Nós vivemos numa cultura de morte. Em 2016, 59.627 pessoas foram assassinadas no Brasil. 59.627 pessoas foram assassinadas no Brasil. Não sei se isso te choca ou não, mas deveria te chocar. Deveria nos chocar. Deveria nos fazer perceber que existe alguma coisa gritantemente errada no nosso país. Alguns anos atrás, um amigo meu foi para Israel, e ele, diferentemente da maioria das pessoas, ele não foi através de uma caravana de pastores, de igreja, alguma coisa assim. Ele simplesmente foi sozinho, e alugou um carro, e saiu viajando por Israel, conhecendo os pontos turísticos. E quando eu vi ele postando no Facebook as fotos da viagem dele, eu escrevi para ele e falei: cara, você é doido, você está sozinho, você foi sozinho para Israel, é perigoso. E ele virou para mim e falou assim: meu amigo, perigoso é onde você mora. Em Israel, a média de homicídios por ano é de 6. 6. No Brasil, 59.627 em 2016. Mas para a gente não pensar apenas no Brasil e olhar um pouco para a nossa realidade de Caldas Novas, esse ano, se a média de homicídios até aqui for mantida até o final do ano, nós teremos algo em torno de 40 homicídios em Caldas Novas durante esse ano. Isso significa que a média de homicídios por 100 mil habitantes de Caldas Novas vai ser maior do que a do terceiro país mais violento do mundo. Ou seja, a nossa média de homicídios só vai ser mais baixa do que a de Honduras e da Venezuela. Nós vivemos numa cultura de morte. Uma cultura de morte. Mas a origem disso não é nova, não é recente. Isso é muito antigo. Na verdade, logo depois da queda, você tem a primeira história, que é dos primeiros irmãos. E o que acontece? Caim mata Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim mata Abel. Mas na verdade, a cultura de homicídio, a história de assassinato, ela é anterior a Caim e Abel. Quando Jesus esteve aqui na terra e homens tentavam matá-lo, Jesus virou para esses homens e falou para eles que eles pertenciam ao pai deles, que era o diabo, e queriam realizar o desejo do diabo. E Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. Essa é a realidade. Essa é a realidade do coração humano. Essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade da nossa cidade. Nós vivemos no meio da morte. No meio da morte. E quando nós chegamos ao 6º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos 2 palavrinhas apenas. Interessante, né? A maioria dos outros mandamentos tinha muita coisa, falava muita coisa, mas a partir de agora Deus simplesmente traz 2 palavrinhas: não matarás. Não matarás. E a palavrinha não é debatida, não tem nada para dizer sobre ela, é alguém. E cada uma dessas palavras diferentes possui nuances diferentes e significados diferentes, de acordo com a palavra que é usada. E Deus, Ele não escolhe a palavra aqui de maneira aleatória, Ele não escolhe a palavra aqui de maneira descuidada, pelo contrário, Ele propositalmente escolhe uma palavra. A palavra que está aí
projetada para que os irmãos possam ver a palavra hebraica tiresh. Ok? Essa é a palavra que Deus usou. E essa palavra tem um significado próprio, ela tem um significado específico, que no meu entender, na minha compreensão, ela não é bem traduzida quando ela é traduzida como não matarás. Mas infelizmente em todas as versões da Bíblia em português, ela foi traduzida. Em línguas ela foi melhor traduzida. Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade a melhor tradução dessa palavra não seria matar, mas seria cometer homicídio. Cometer homicídio. E aí você pode dizer, mas pastor, isso não é exatamente a mesma coisa? Não. Porque todo homicídio envolve a morte, mas nem toda morte é um homicídio. Ok? Por isso a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que essa palavrinha não significa. O que não significa esse não matarás, de Êxodo 20, versículo 13, o 6º mandamento. E primeiro de tudo, esse mandamento ele não é uma defesa do pacifismo. O que é o pacifismo? É a ideia de que o cristão não pode se envolver em guerras. De que o cristão não pode se alistar no exército e não pode lutar guerras. Essa é a ideia do pacifismo. É a ideia de que o 6º mandamento proíbe o cristão de participar da guerra, porque na guerra, eventualmente você vai ter que matar. Você vai ter que matar. Mas queridos, o termo que é usado aqui não se refere a um soldado em guerra matando na guerra. O termo se refere a um homicídio e não a uma morte em guerra. Seria ridículo pensar nisso quando você lê toda a Bíblia e você vê o povo de Deus com uma certa constância entrando em guerras. Guerras que Deus manda eles entrarem. Você tem o povo de Deus, as mulheres louvando Davi, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares, suas dezenas de milhares. Quando eles usam essa palavrinha matou, não é a palavrinha que está usada por Deus em Êxodo 20, 13. Porque tanto Davi quanto Saul mataram no contexto de guerra. No contexto de guerra. Ok? Isso se aplica tanto para a guerra, e isso se aplica também para um oficial, um policial, que está combatendo o crime e eventualmente precisa matar alguém que está praticando um crime. Não matarás não é uma defesa para que o cristão não se envolva em guerras, e não é uma defesa para que o cristão não possa ser um policial, um delegado, um agente da polícia civil, e que eventualmente precise matar alguém. Essa é uma ideia estranha ao cristianismo. O pacifismo não é parte do cristianismo. O cristianismo não coaduna com as ideias do pacifismo. A segunda coisa que esse texto não significa é que ele não é uma defesa do desarmamento ou da não reação. Cada vez mais existe uma ideia equivocada de que nós não podemos reagir ao crime. E cada vez mais traz-se essa ideia de que reagir ao crime é errado e não deve ser feito. Sempre que existe uma reação ao crime, aparecem os especialistas na televisão. E os especialistas vão dizer que você não deve reagir ao crime. Você deve deixar o bandido fazer o que ele quiser fazer. Essa é uma ideia estranha à palavra de Deus. Não está projetado aí, mas se você quiser abrir comigo em Êxodo 22, versículo 2, apenas uma página do lado aí de Êxodo capítulo 20, você vai ver o próprio Deus instruindo o povo na sua lei, dizendo o seguinte, Êxodo 22, 2, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Não será culpado de homicídio. Não matarás ou não cometerás homicídio, não se aplica àquela pessoa que, para defender a sua família, pega em arma e mata aquele que veio para roubar
e para fazer o mal à sua família. Essa ideia de pacifismo, essa ideia de desarmamento e de não reação, ela é estranha à palavra de Deus. A palavra de Deus não defende isso. Uma das imagens mais bonitas que aconteceram naquela greve dos policiais militares lá no Espírito Santo ano passado, foi uma imagem que correu o Brasil de irmãs saindo da igreja e deparando-se com bandidos, e elas voltam para a igreja, e então alguns membros da igreja que tinham porte de armas saem armados para proteger as irmãs, e aqueles bandidos correm, fogem. Essa cena, queridos, ela mostra o que é o chamado do homem cristão. O homem cristão é chamado a proteger a sua casa, a sua família, a sua mulher e os seus filhos. É interessante que existe uma ideia equivocada de que onde existe a permissão do uso de armas, existe o aumento da criminalidade e da morte. Isso é mentira. Um dos países mais seguros do mundo é a Suíça. Sabe qual era uma lei da Suíça até o ano de 2010? Até o ano de 2010 era lei na Suíça. Todo homem era obrigado a ter uma arma em casa para proteger a sua família. Mentira. Todo homem que fosse, qual é a palavra? Mentalmente capaz. Ok? Todo homem mentalmente capaz, segundo a lei da Suíça até 2010, era obrigado a ter uma arma em casa para proteger a sua família. Veja os índices de criminalidade da Suíça. Não estou aqui para defender isso, mas eu estou aqui para dizer que não matarás não é uma defesa ao desarmamento e uma defesa à não reação e não proteção da família pelos seus membros. Por último, não matarás não é um argumento contra a pena de morte. De novo, uma percepção muito equivocada na maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos ouve o não matarás, e aí quando alguém fala sobre pena de morte, fala assim, não pode, Deus falou que não é para matar. Deus falou que não é para cometer homicídio. Deus não falou que não é para matar. De novo, o soldado em guerra não está cometendo um homicídio. O policial que vai atrás de um bandido não está cometendo homicídio. O homem que defende a sua casa quando um bandido entra não está cometendo homicídio. Da mesma forma, o governo, quando sanciona a pena de morte, não está cometendo homicídio. Veja o que Deus diz em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Lá em Gênesis 9, 6, logo após o dilúvio, Deus está instituindo o governo humano. E na instituição do governo humano, Deus diz para Noé, na aliança que ele faz com Noé, quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Por quê, queridos? Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Nossa sociedade, ela está dos avessos. Ela está completamente às avessas. Cada vez mais querem proteger seres que não foram criados à imagem de Deus e querem tornar vulneráveis homens, mulheres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que derramar sangue humano, pelo homem o seu sangue será derramado. Deus está instituindo o governo humano aqui. Aí você vai dizer, mas pastor, esse texto aí é do Antigo Testamento. É verdade. Mas não é para Israel. O povo de Israel ainda não existia. Deus está instituindo o governo humano. Ele não está instituindo uma nação em Gênesis 9:6. O povo de Israel só vai começar a existir quando Deus chama Abraão em Gênesis 12. Essa é uma norma que Deus institui para toda a humanidade e não só para o povo de Israel. Mas se você quer um texto do Novo Testamento, veja comigo o que Deus diz através de Paulo em Romanos capítulo 13. Em Romanos capítulo 13, versos 1 a 4, Paulo diz assim, Romanos 13, 1 a 4, não sei se dá para ler aí, dá para ler? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Qual que é o objetivo do Estado, de acordo com a visão do apóstolo Paulo? Enaltecer quem pratica o bem, punir quem pratica o mal. Agora, qual é o instrumento que Paulo usa para dizer que o Estado vai punir quem pratica o mal? Espada. Eu nunca vi ninguém usar espada para bater no bumbum de alguém. Vem cá, vou te disciplinar com a espada. Não é para isso que serve espada. Espada serve, para arrancar a cabeça fora. Às vezes as pessoas falam assim, mas essas leis, elas são apenas punitivas. Nós precisamos de leis que possam reeducar. Não é isso que Paulo está dizendo em Romanos 13. Paulo está dizendo que a autoridade, ela porta a espada, e ela é serva de Deus para punir quem pratica o mal. Não é para reeducar quem pratica o mal, é para punir quem pratica o mal. Então a ideia de pena de morte, queridos, ela é uma ideia bíblica. Ela é uma ideia bíblica. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando você pune o assassino, o homicida com a pena de morte, você evita que ele mate outras pessoas. E você gera medo em alguém que possa estar considerando a possibilidade de matar uma outra pessoa. Isso é palavra de Deus. Não fique bravo comigo. Se você está bravo, brigue com o apóstolo Paulo. Mais do que isso, brigue com o Espírito Santo, que foi quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras. Ok? Mas isso aqui é o que a Bíblia diz. Então, o que não significa o texto de não matarás? Não é uma defesa do pacifismo, não é uma defesa do desarmamento e da não reação, e não é um argumento contra a pena de morte. Então, o que é? O que significa esse texto? Primeiro, ou de uma forma geral e ampla, significa que ninguém deve cometer qualquer tipo de homicídio, seja ele culposo ou doloso, seja ele com a intenção de matar ou sem a intenção de matar, ok? Em termos práticos, isso significa que eu e você devemos tomar cuidado quando eu e você manejamos possíveis armas em potencial. O que são armas em potencial? Meu carro é uma arma em potencial. Posso matar alguém com o meu carro. A moto é uma arma em potencial. Você pode matar alguém com a tua moto. Uma faca é arma em potencial. É interessante que a própria lei de Deus, ela percebe algumas coisas. Não tem projetado aí, mas dá uma olhada comigo em Êxodo 21. Está aí do lado, está bem pertinho. Êxodo 21, a partir do versículo 28. Olha só que interessante que diz aí. Se um boi chifrar, todo mundo achou? Êxodo 21, a partir do 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Ok? Olha o 29. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Que aplicação a gente traz disso para o não matarás e para mim e para você hoje? Talvez você saia com o seu carro aqui e você pegue alguém e você mate essa pessoa, porque o seu freio não funcionou. Isso é uma situação. Talvez você saiba que o seu freio está com problema, mas você não se importou, não cuidou do seu freio, sabe que ele não está funcionando muito bem,
e você insiste em usar o seu carro com um freio que não funciona muito bem. E você sai daqui, atropela uma pessoa, porque na hora que você precisou do freio, ele falhou. Mas você sabia que o freio não estava funcionando bem. Percebeu a diferença? É disso que Deus está falando, quando Ele diz não matarás. Ele está dizendo que eu e você precisamos fazer um uso responsável de armas em potencial. Seja ela uma arma de fogo, seja ela uma arma branca, seja ela coisas que eu e você usamos no nosso dia a dia, mas que podem se tornar armas. Donas de casa, um desinfetante que não estiver guardado fora do alcance de criança, pode se tornar uma arma em potencial. Seu filho pode beber e morrer do desinfetante que você não guardou direito. Ok? Isso é uso irresponsável de uma arma em potencial. Além disso, assassinar alguém de forma deliberada. Talvez por uma vingança pessoal, talvez porque você quer algo que aquela pessoa tem, então você mata aquela pessoa. Isso é o sentido clássico e completo do que significa não matarás. É o assassinato de alguém de forma deliberada. Mas aí, a maioria de nós, eu creio que nunca nem cogitou a possibilidade de matar alguém. Não é? Eu espero. Eu espero. Mas, queridos, existem muitas formas que estão se tornando cada vez mais populares e socialmente aceitáveis de assassinato. Que isso, pastor? Pois é. Você lembra que eu te falei que no ano de 2016, 59.627 pessoas foram assassinadas no Brasil? Lembra disso? Sabe quantas outras pessoas que eles não contam, porque eles acham que elas não são dignas de serem contadas, também foram assassinadas no Brasil, no ano de 2016? A estimativa é de que foi mais ou menos em torno de 500 mil que não foram contadas. Sabe quem são esses não contados? São aqueles que não têm voz. São os bebês no ventre das mães, que são abortados todos os anos. Sabe qual é o nome disso? Não é escolha, o nome disso é assassinato. O nome disso é assassinato. Mas que a nossa sociedade, a nossa cultura, cada vez mais tem enfiado na cabeça das pessoas de que isso é uma questão de escolha. Aborto não é escolha, aborto é homicídio. Aborto é homicídio. Me lembro no meu primeiro ano de ministério, depois de um culto, uma pessoa que estava visitando a igreja me procurou para conversar, chorando, era um homem, e ele estava longe dos caminhos do Senhor há muitos anos. E ele tinha uma namorada, e ele engravidou essa namorada. E essa namorada tinha decidido que ela iria abortar. E sabe o que ele podia fazer contra isso? Absolutamente nada. Porque no país onde eles viviam, o aborto era legalizado. Era uma escolha da mãe. Era uma escolha da mãe. É interessante que uma outra situação, um outro caso, nesse mesmo país, um homem ficou sabendo que a sua namorada estava grávida. E a namorada ficou toda feliz porque ela queria aquela criança. Mas o homem não ficou tão feliz assim. Então esse homem enganou aquela mulher e ao invés de lhe dar um remédio que ela precisava tomar, lhe deu remédios abortivos. E aquela mulher então abortou aquele bebê. Quando ela foi para o hospital, descobriu-se o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu com o homem? Foi condenado a 13 anos de cadeia por homicídio. A sociedade precisa decidir. É homicídio ou é uma questão de escolha? Se o homem faz, é homicídio? Não, é homicídio de qualquer jeito, queridos. Cada vez mais isso vai ser contracultural. Cada vez mais vai existir uma pressão para que eu e você digamos não. Isso aí não é... Queridos, Salmo 139, versículos 13 e 16. Nós lemos no começo. O Salmo 139, versículos 13 e 16, a gente leu no começo do culto. O salmista ele diz assim no verso 13: Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre
de minha mãe. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O salmista estava no ventre da mãe dele, mas Deus estava ali preparando ele. Todos os dias determinados para ele foram escritos no livro antes de qualquer dia dele existir. Estava preparando essa mensagem e eu resolvi colocar e pesquisar no Google sobre aborto. E eu não quero incentivar ninguém a fazer isso, mas uma receita completa para aborto está a 2 cliques de distância no seu celular. Completa. Te falando o remédio para você comprar, como você usar. Qualquer criança de 13 anos consegue comprar e consegue fazer. Isso para não falar de remédios que dizem não serem abortivos, mas que de fato são, que impedem que o óvulo já fecundado se prenda à parede do útero da mulher. Queridos, de acordo com a palavra de Deus, a gente entende, a gente crê que a partir do momento que um óvulo é fecundado, ali existe uma vida humana. Ali existe uma vida humana. E se você impedir aquela vida humana de se prender na parede do útero, você está matando aquela vida humana. Isso é um homicídio. Não matarás se aplica a isso. Se aplica a isso. Mas não apenas a isso. Não matarás se aplica à vingança pessoal, se aplica a aborto, mas também se aplica ao homicídio no coração. No Sermão do Monte, quando Jesus pega o mandamento do não matarás, ele aprofunda e expande esse mandamento. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Queridos, talvez a grande maioria de vocês aqui, de nós aqui, nunca assassinou ninguém, nem mesmo através de um aborto. Mas quantas vezes eu e você nos iramos e odiamos nossos irmãos, porque eles não estão dispostos a fazer as coisas do jeito que nós queremos que eles façam. Então nós odiamos e matamos eles dentro do nosso coração. Também se aplica aqui o não matarás. Talvez nesse momento, queridos, você esteja olhando para tudo que foi dito aqui, e talvez no seu passado ou talvez no teu presente, ou num passado nada distante, talvez você tenha cometido um aborto, ou talvez você tenha odiado, ou esteja odiando pessoas. Eu quero dizer, eu já disse, e eu continuo afirmando, que isso é quebrar o 6º mandamento. Mas eu não quero parar aqui, porque a lei de Deus, ela serve para nos mostrar quão pecadores nós somos, e ela serve para nos mostrar quão incapazes eu e você somos de agradar a Deus. Mas ela tem um objetivo, e o objetivo dela é nos levar até os pés da cruz de Cristo, onde pecadores como eu e você podemos encontrar graça, misericórdia e perdão. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita e nunca cometeu homicídio, nem na prática, nem no coração dele. E no final da vida dele, quando Jesus estava crucificado, ou seja, quando pessoas estavam quebrando o 6º mandamento, matando o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a solução,
para o meu e para o seu problema do pecado, ele virou para Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu quero que você ouça essa palavra de Jesus. Que você não perca a seriedade do pecado do não matarás, mas que você perceba a grandiosidade do Pai. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto você não entender o amargor do que você fez, do que eu e você fazemos quando nós odiamos e matamos pessoas, você não vai entender a doçura e a beleza do perdão que está disponível em Jesus Cristo. Só quando o nosso pecado for amargo, que a graça de Jesus vai se tornar de fato doce para nós. Só quando entendermos quão pecadores nós somos, só quando entendermos quão errados nós estamos, é que nós seremos capazes de entender a grandiosidade da salvação que Jesus tem a nos oferecer. Na primeira de todas as pregações da igreja, o apóstolo Pedro prega e ele vira para aquelas pessoas que algumas semanas antes tinham gritado: crucifica-o, crucifica-o. E o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, ele vira para essas pessoas e ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, ou seja, a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram estas palavras, eles ficaram aflitos em seu coração. Talvez seja a sua situação agora, ouvindo que você tem quebrado o sexto mandamento, ou que você quebrou em algum momento da sua vida o sexto mandamento. E então eles, aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Não sei se eu tenho a resposta aí, Mateus. Tem. A resposta de Pedro é: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, o nosso pecado ele é feio, o nosso pecado ele é nojento, o nosso pecado agride o caráter santo de Deus, mas a graça e o perdão disponíveis no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é imensamente maior que qualquer um dos nossos pecados. Qual que é o nosso chamado diante da aflição do pecado? Arrependa-se e creiam para o dos seus pecados. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Se você quebrou o sexto mandamento, seja no seu coração, seja em ação, eu quero te convidar a olhar para Jesus, a tirar os olhos de você mesmo e a olhar para Jesus, que é o único que pode apagar os seus pecados, apagar a sua escrita de dívida diante de Deus com o sangue dele e fazer o seu coração mais branco do que a neve, fazer com que o seu currículo diante de Deus seja absolutamente perfeito, porque os seus pecados foram apagados e agora a sua justiça é a justiça perfeita de Jesus, que nunca quebrou nenhum dos mandamentos de Deus e que morreu para que pecadores como eu e você, que já quebraram e continuam quebrando infelizmente, possam ser perdoados por Deus, possam ser adotados como filhos de Deus e possam ter um relacionamento perfeito com Deus. Eu não quero minimizar o pecado que é nojento e é feio, mas eu também quero te dizer para você que você precisa parar de olhar para o pecado, que você não pode sair daqui olhando para o seu pecado, mas que você precisa sair daqui olhando para a cruz de Cristo e dando graças a Deus pelo perdão e pela graça dele, que nos purifica
de todo pecado. O apóstolo João nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você precisa confessar alguma coisa a Deus, faça isso. Confesse crendo, sabendo que Ele prometeu que você poderia alcançar perdão e graça sobre a sua vida, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos orar? Senhor Deus, as graças te damos, Pai, pelo teu tão grandioso amor. Que não nos deixa entregues ao pecado. Teu tão grandioso amor que não passa a mão em nossas cabeças, mas pelo contrário. O Senhor afirma que o que é pecado, que o que agride o teu caráter, agride o teu caráter. O Senhor não floreia e não dá nomes diferentes ao pecado, o Senhor chama de pecado. Mas ao mesmo tempo que o Senhor faz isso, o Senhor nos ama a ponto de enviar o seu único Filho, para viver uma vida perfeita em nosso lugar, para morrer a morte que eu merecia morrer, porque eu sou um assassino. Mas Ele morre a minha morte, para que eu possa viver a vida dEle. Por isso nós te louvamos, Deus. Te louvamos e clamamos que o Senhor continue a derramar perdão e graça sobre nossas vidas, Deus. Perdão e graça que não façam que a gente continue vivendo na prática do pecado, mas perdão e graça que nos liberte para sermos verdadeiramente livres, para vivermos uma vida santa para o Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.